para algumas padarias no centro da França atualmente, tendência é fazer baguete. Entendeu? Não é fazer isso. Olha que legal. Tendência depende de cada lugar, de cada pessoa, de suas circunstâncias também, né? Boa tarde a todos. Nós somos da Compânio de Belo Horizonte, um ateliê de pães artesanais. Somos Luciana Martins, intercambista por natureza, uma das mentoras desse projeto, viajante em vários países do mundo, inclusive o português foi sua segunda língua, já morou em vários países na América Latina, Itália, França, Estados Unidos, Nepal, Índia. E eu, Camilo Gazinelli, arquiteto, sócio, e somos um casal também. O que não é raro, ter casais em padaria. Como é que é a história mesmo, Camilo? Vamos pegar aí a Idade Média, começo do... final da Idade Média. As padarias eram nos subterrâneos das cidades. As lojas no nível terra e as cozinhas no subterrâneo. Lugares muito quentes. Os padeiros trabalhavam com processos manuais. Trabalhavam aí 200 quilos de massa com as mãos. E tinham sempre um forno aceso, um forno a lenha aceso, a 250, 300 graus. Imagina o calor nesses lugares. O calor devia ser incrível, devia ser imenso. E, bom, para trabalhar a noite inteira fazendo pães nesse calor intenso, normalmente as pessoas tiravam as roupas e amarravam sacos de farinha na cintura. Os homens trabalhavam assim, sem camisa, descalço e apenas com um saco de farinha enrolado para proteger alguma coisa que pudesse esconder ainda. Quando chegava no começo da manhã, quando as vendedoras vinham para buscar os pães que estavam prontos para levar para a loja, imagino que de repente a temperatura devia subir mais uns 10 graus, que devia dar um calor insuportável, que eles começavam a se enxugar e se abanar com aquele pano. Enquanto ela descia para trazer o café. E aí dizem, um momento romântico podia rolar. Não sei exatamente romântico, mas explícito. Nós somos então de um ateliê de pães, Compânio, e esse ateliê de pães já funciona em Belo Horizonte há 13 anos. Mais ou menos 15 anos nós colocamos em prática o começo desse projeto, que já tinha começado muito tempo antes, mas não de forma profissional. E há 15 anos atrás nós fizemos a primeira viagem de muitas. Essa viagem durou 6 meses, nós começamos na Índia e depois fomos varrendo muitos países da Europa. A gente busca na Compânio, o nosso projeto é buscar tradições de panificação, histórias do pão desde o começo. E então nós somos buscadores de histórias do pão, histórias dos padeiros também, o que está por trás de tudo isso. Tradições, assim como técnicas de fornos diferentes. Não são os fornos como nós conhecemos, mas os tipos tandores, os fornos côncavos, os convexos e maneiras diferentes de fazer pães. Você pode assá-lo, você pode fritá-lo, você pode... tem milhões de maneiras. E esse é o nosso barato. Então, a gente já vem mantendo aí viagens desde República Tcheca, Grécia, deixa eu ver, Alemanha, França, Bélgica, Índia, Itália, Uruguai, Amazônia Argentina, brasileira. Marrocos, Tunísia, enfim, uma enormidade de países, desde até mesmo na Amazônia, com uma tribo dos Yanauás, a gente foi ver como ensinar, como as pessoas comem, o que substitui esse hábito do pão. Isso é um pouco do que fazemos na Compânio. Quando a gente viaja, a gente não é buscador de receitas, nós somos buscadores de técnicas, principalmente. E essas técnicas, com as tradições e as histórias das pessoas que a gente encontra, junto com as nossas próprias histórias, a gente faz meio que um intercâmbio. A gente tem uma família grande de padeiros pelo mundo junto conosco. Isso tudo digerido aqui no Brasil, dentro das nossas histórias, saem nos nossos produtos. Mas outras vão ser sobre os nossos olhares. E na nossa empresa, o que a gente busca, claro, além de beleza, o que tem que comer tem que ser bonito, tem que ser cheiroso. Pão, se não tem cheiro bom, desconfiem. Isso aí é batata, não é igual queijo. Então, o que nós buscamos? Beleza, propriedades nutricionais, claro, manutenção que ele dure mais, diferentes técnicas de fermentação. Nós vamos falar aqui com vocês. É o momento que a gente está falando muito de fermentações aí, né? Tem um renascimento de fermentações, e mas a gente não privilegia uma só, a gente curte todas, porque cada uma tem o seu lugar. Tá?
tamanhos diferentes de pães, formas, enfim, e ensinar as pessoas a comer das melhores formas como a gente poderia sugerir para comer os pães. Esse é o nosso trabalho. Então, um respeito muito grande ao pão, ao cliente, a maneira como nós comunicamos esses pães às pessoas e uma maneira muito legal que a gente comunica também dentro da empresa. Isso tudo é acompanho. Bom, sempre tem um jazz, né? Sempre tem um jazz. Outros sons também. Sempre tem farinha para todo lado, é isso. Às vezes acelerado, às vezes mais lento. Tem um buraco. Bom, na verdade, o nosso agradecimento a esse convite não é para a gente, é para o pão. O pão, ele é uma testemunha viva de milhares de anos de história. O pão está presente na alimentação humana desde os primórdios, desde os homens das cavernas. Desde quando eles aprenderam que se eles moessem alguns grãos com pedras, misturassem com água, e deixassem isso sobre pedras, no calor das pedras, isso viraria uma massa crocante que poderia ter um aporte de carboidrato, dava energia. Isso era diferente da proteína que eles comiam antes, apenas com as carnes das caças. Isso significou um salto para a humanidade. Isso foi evoluindo até chegar no Egito, quando descobriram a fermentação. A fermentação começou no Egito. Eles, por serem curiosos, por gostarem de magia... Eu acho que eu posso até falar. Não sei se vocês sabem, egípcios, parece que por sua natureza eles gostam de metamorfoses, mudanças. Tudo que está num estado gostam de outro. E é lá, claro, num lugar assim, que nascem mudanças e talvez por uma experimentação de usar uma massa mais antiga que você coloca numa massa nova. Já faziam pães na época dos nossos ancestrais, que eram papinhas, né? Que eram assadas embaixo de pedras quentes ou com cinzas, mas não eram fermentados. No entanto, os egípcios encontram um fermento. Usando talvez uma massa antiga numa massa nova, viram que crescia. Já é uma metamorfose, uma magia. Mas eles também criaram os fornos. Sabiam que os fornos, das primeiras experimentações de mudanças de estado, são os fornos de pães. Fornos de experimentações químicas, tá? É egípcio. Lhe é dado a autoria, né? Imagina o que é mágico, você colocar uma coisa de uma cor, um tamanho e um sabor, fechar aquela portinha, quando você tira tem um outro sabor, um outro tamanho, uma outra cor. Para quê? Agora é óbvio isso, mas isso era mágico. E aí o pão foi viajando, né, através dos gregos que conheceram o Egito, que levaram isso para a Europa, os romanos que beberam da cultura grega e que, com os territórios dominados, impuseram a cultura do trigo, que, na verdade, antes eram pães de vários cereais, né? E aí o trigo foi substituindo a cultura dos cereais para a fabricação dos pães, e os pães foram evoluindo nesse processo todo. Cada cultura, cada lugar específico, principalmente na Europa, também no norte da África, foi sendo desenvolvido de uma forma diferente, cada um dando sua peculiaridade a esse produto. Então, a gente estava aí numa história dos pães e a viagem dos pães. E os cereais mais usados, porque é legal da gente falar, a gente está falando aqui num momento de tendências, né? Os cereais mais usados eram sorgo, cevada, até que começou a ser usado o trigo. Tá? E exatamente no momento dos romanos, eles estabelecem que o trigo é o principal cereal para fazer os pães, por algumas qualidades que o trigo tem. Mas o Camilo começou falando aqui uma coisa que eu gostaria de pegar, que a gente agradece aqui o convite, em nome do pão. Por quê? Porque a gente está num evento de gastronomia, de alta gastronomia, não é? E os pães, eu vou pegar aqui antes para que a gente pegue e depois a gente volte, porque o agradecimento da gente é em nome do pão, porque o pão é um alimento que já foi base, ele já foi a base alimentar e foi muito importante exatamente por ser o aporte de carboidrato depois do homem ser apenas proteico, ou se alimentar apenas de proteína. Ele foi extremamente importante em algumas culturas. Os egípcios eram considerados comedores de pães e era tão importante que você tem todos os registros guardados nas tumbas e nas pirâmides egípcias, porque era tão importante para o egípcio. Na Roma antiga, os padeiros eram cargos vitalícios e está presente aí, então, como esse controle da economia. Então, ele tem uma presença econômica até a Roma, mas se a gente for andando, ele tem uma importância política, importância social, a importância mitológica na cultura grega, na cultura romana é incrível, simbólica, metafórica, né? Você estava falando antes aqui, até o diabo já amassou
Já amassou seu pão? Ele já foi consagrado como corpo. Como corpo, a união do eu com o todo, né? Na hóstia e no pão sagrado, mas também... Já foi amassado pelo diabo. Amassado pelo diabo. Então, até o seu valor metafórico. Então, ele é de uma importância tão grande, mas de tão grande, até um momento, quando a gente não conhecia muita variedade alimentar, a gente se alimentava de pães. Até o começo do século passado, o ser humano se alimentava muito de pães, não tinha uma riqueza tão grande de alimentos, como a gente viu hoje de manhã, por exemplo, o Atala colocar aqui, outros chefes também. O pão era principal. Depois disso, ele foi passando para segundo plano, terceiro, acompanhamento, apenas o que leva alguns dos alimentos, aqui no Brasil, por exemplo, nas nossas mesas, apenas no café da manhã, ou no restaurante na entrada. Em alguns países não. Ou em sanduíches, rápidos, enfim. nada como uma refeição. Alguns países não, eles têm sempre que comer com o pão do lado. Ok, não é o caso aqui do Brasil, talvez exatamente pela nossa riqueza de outros produtos, assim como a mandioca que trouxe a tapioca, que substituía esse alimento. Mas então esse pão que a gente começou a tratá-lo com muita intimidade, que ficou muito próximo a nós, ele era tão íntimo que a gente já nem considera, é o pãozinho, né? E imagina então esse pão agora ser convidado para um evento gastronômico. É muito legal. Então esse pão é tão adaptável, tão viajante, tão intercambista, que ele foi convidado agora e vem aqui e a gente espera falar bem desse pão. Mas todos aqui sabem como se faz pães? Sim. A teoria de pães, sim. Vale a pena contar rapidinho? Pão você faz com farinha de alguma coisa. Na verdade, alguns cereais são muito bons para pães, ok? Trigo, centeio. Por algumas características, a gente não precisa se delongar aqui. Proteínas delas que, em meio aquoso, não necessariamente água, mas um meio líquido, se juntam caso e formam uma proteína bem elástica, elástica assim como essa minha blusa. E esse trabalho que a gente faz, ou trabalho manual, mecânico, manual, numa massa, forma essa camada elástica, expansora. Mas isso não forma pão, como a gente conhece, um pão crescido. A gente tem que colocar algum agente fermentador. Agentes fermentador podem ser vários, tá? A gente conhece mais aqueles fermentos que a gente compra, que são os fermentos biológicos comerciais. Esses são seres vivos que, quando a gente coloca nessa massa, precisam de se alimentar. Quando se alimentam, eles se alimentam do amido, do açúcar que tem ali nesses cereais, no caso do trigo ou do centeio. Eles comem esse açúcar e metabolizam em gases, álcool, gás carbônico e alguns ácidos. Eles são expansores, esses gases nessa massa que é elástica, faz a massa crescer, eles estão expandindo. Isso aí dá para já ter uma ideia de como se faz pães, não é isso? Coloca no forno, o pão está crescendo, e até mais ou menos uns 20 minutos de forno é um alimento vivo. Tá? Isso é química, a gente está falando de processos de vários tipos de fermentações, aquilo que todos nós estudamos, fermentações alcoólicas, anaeróbicas, aquelas coisas que a gente estudou, nós estamos falando disso. No século XIX foi um momento importante para as fermentações, porque quando a gente estava lá no Egito, as fermentações, quando eles descobriram a fermentação de farinha, água e as leveduras selvagens que estão no ar, que faziam essa colônia, uma cultura aqui. E essas leveduras selvagens, elas são características de cada lugar. A gente pode até dizer que elas seriam características de terroir também. Um tipo de levedura natural que existe na Itália é diferente da que existe na Alemanha, ou que existe no Brasil, ou que existe nos Estados Unidos. Então, cada tipo de bactéria que vai colonizar uma cultura de massa de farinha e água vai gerar um tipo de processo de fermentação, um tipo de sabor. Mas, de repente, apareceu o fermento da cerveja. Ele foi adaptado para fazer pães. E isso foi um salto gigante para a produção. Por quê? O fermento natural, você tinha que sempre manter uma isca, uma madre, um pedaço dessa massa conservada para que você pudesse gerar uma nova massa para fermentar os pães. E isso dava um trabalho muito grande para os padeiros. Eles teriam que alimentar esse fermento todos os dias, mantê-lo sempre vivo e tomar cuidado com ele, porque se perdesse esse fermento, ele não tinha como produzir os pães. E o trabalho para se fazer isso era enorme, porque ele tinha que preparar o fermento natural antes, esperar algumas horas para que ele estivesse pronto e até chegar no momento de misturar na massa para fazer os pães. Que a gente pode chamar de fermento industrializado, mais ou menos na metade do século XIX, a qualidade dos pães mudou. O que era característico do tipo de fermentação do fermento natural, que ele dá uma crosta mais espessa, um tipo de alveolação, de buracos internos na massa,
mais desordenada, uma caramelização diferenciada, uma textura mais densa, passou a mudar. Essa acidez inicial foi perdendo a força, o pão foi ficando mais neutro, os buracos internos mais regulares. Em termos de volume, ele ganhou um pouco mais, ele ficava um pão um pouco maior. Mas ainda nesse começo, na metade do século XIX, como a referência ainda era o processo do fermento natural, ainda se usava o fermento industrializado com as mesmas características. Ou seja, colocava-se muito pouco e deixava que esses pães fermentassem durante muito tempo. Ao longo desse tempo, até chegar no começo do século XX, eles começaram a perceber que, aumentando a dose desse fermento, eles podiam ganhar algumas horas do trabalho. Então, começou-se a desenvolver a fermentação direta. O que é isso? Simplesmente você pega um pouco do fermento, mistura com farinha, água e sal, bate isso, ou sova de alguma forma, e em algumas horas você já pode colocar esse pão no forno. Diferente dos pães de fermentação natural, que você começa, deixa maturar esse fermento, faz a massa, depois de algumas horas, você tem que esperar ainda um tempo para ele crescer, e esse processo todo pode demorar de 6, 7, 8, 12 horas, ou até 2 dias, 3 dias. Você pode controlar essa fermentação durante muito tempo. E esse processo, do começo do século XX até mais ou menos a década de 80, 90, significou uma certa perda de qualidade nesses pães. Se a gente pegar a França como exemplo, que é uma referência na panificação mundial, né, porque os franceses tiveram esse dom de colocar o pão como um elemento importantíssimo para a alimentação de várias culturas após eles, esses pães começaram a perder em qualidade. Alguns desses processos de fermentação, de massas fermentadas, começaram na Polônia, passaram pela Áustria e chegaram na França. Só que a França fez disso coisas incríveis. Então, a França é importantíssima. Na verdade, a França, o pão é tão símbolo da França, né? A gente pensa na França, a gente pensa em pães, pensa até mais em pães do que França e vinho, talvez, né? O francês e um pão. No entanto, não sei se temos franceses aqui, mas talvez vão saber que nos anos da Segunda Guerra até os anos 80, mais ou menos, o pão também sofreu uma decadência, com processos. Na verdade, épocas de guerra fazem isso, as pessoas não querem muito aquilo que lembre a pessoa a guerra. Então, não querem pães grandes assim, porque em época de guerra você faz pão grande. Antes também, tá? Mas você faz pães que durem muito. E pães que tenham muitas coisas dentro, com fermentações. E além disso, esse é um pão que lembra o campo, lembra áreas rurais. E né? que sejam feitos na sola, no lastro, na pedra do forno, com crostas que protejam o miolo e com vários tipos de elementos dentro. As frutas que as pessoas tinham nos seus quintais. Aqui estão com frutas dos quintais. No caso aqui a gente colocou, porque esse é um pão que a gente faz na Compânio, tá? E aí, esses tipos de pães, eles lembravam guerra, lembravam épocas sofridas. Quando acaba a guerra, a pessoa quer tudo que não seja aquela lembrança. Então, você não quer pão grande, você quer pão pequeno. Você não quer pão dessa cor, você quer pães brancos. Quanto mais brancos, melhor. E você não quer um pão que dure muito tempo. Você quer mostrar para si mesmo, e de repente para o seu vizinho, e todo mundo mostrar que você pode ir lá todo dia na padaria, voltar e comprar. Entendeu? Então, é o momento da baguete. A baguete é francesa, a baguete é parisiense. Há pouco tempo, eu fui em algumas padarias no interior da França, interior mesmo, e aí tinham pessoas falando que estavam muito chiques, porque a gente está fazendo agora baguete. Entendeu? A gente está agora muito fazendo... modernas. a gente está procurando agora as ondas, as tendências. Essa história de tendência, cada um tem a sua. Né? Para algumas padarias no centro da França, atualmente, tendência é fazer baguete. Entendeu? Não é fazer isso. Olha que legal. Tendência depende de cada lugar, de cada pessoa, de suas circunstâncias também, né? Isso é muito interessante. Então, no caso da França, nesse momento, ela começou a decair, os pães começaram a ficar... Ok, baguete é ótima, maravilhosa, mas também foi um momento onde as máquinas começaram a chegar e acelerar muitos processos, rotações muito rápidas, 2 velocidades para quem conhece de pães, o que tornava o pão muito branco. E as pessoas começaram a se acostumar. E começaram também a acostumar que o pão não precisava de ser grandes coisas, precisava de acompanhar bem a comida. Tá? Tem uns 20 a 30 anos, no caso da França, os padeiros franceses começaram a precisar de ver que esse símbolo da França precisava de melhorar de qualidade. Né? E aí começaram a fazer pesquisas novamente, que é o que se chama de retroinovação. Provavelmente é o que todos nós estamos fazendo aqui, que é tendência também, que é olhar para trás com
com o conhecimento do hoje. É olhar para trás e a saudade de um certo sabores, que são as pessoas que fazem suas hortas caseiras, que produzem suas cervejas, ou que estão fazendo seus iogurtes em casa, que também estão fazendo pães em casa. É esse mesmo momento, é um momento que nós todos estamos. E a França também começou a olhar para trás, e assim estamos todos nós. E é o momento de redescobrir a fermentação natural. E de redescobrir a fermentação. E de redescobrir esses sabores, essa textura e essa lembrança de algo que esse pão pode trazer para a gente. O pão é um grande viajante, esse está há muito tempo, é um grande intercambista, ele já fez intercâmbios assim, em tudo quanto é país do mundo. Ele pode ser chato na Índia, feito em tandores, as pessoas ficam de cócoras fazendo os pães no chão, em tandores, às vezes de latões, enfim, são chatos para acompanhar a comida, eles são usados como se fossem utensílios para comer. Então, eles são feitos de uma forma, não são exatamente o que se chama de tendência. Pães que atualmente estão tendência aqui agora são pães de crosta forte, miolo alveolado com alveolação irregular, coloração de crosta, tudo isso. Mas alguns países isso não é valor, entendeu? Então, são tendências em alguns lugares. Né? Os países do Mediterrâneo, eles usam então pães alveolados com farinha de trigo branco, que chupam bem os molhos mediterrâneos, maravilhoso. Na verdade, devia ser chique, não devia ser problema a gente poder passar o pão no prato e pegar o molho, cá para nós. Né? Você faz um molho maravilhoso, pelo amor de Deus, vamos fazer a campanha. Né? Assim como vários outros países onde o uso do milho foi importante, então você tem milho na América Latina toda, chegando até os Estados Unidos, uso de milho, farinha de milho. Isso tem tradições muito diferentes, né? O nome da nossa empresa é Compânio, não sei se você explicou, Camilo, não cheguei a perceber. Nós vamos fazer agora Compânio, que nós vamos propor a vocês. Essa palavra Compânio, ela vem do latim e é a raiz de muitas línguas indo-europeias, de palavras como company, companionship, compagnon, companheiro, companhia, várias palavras, que é com quem se compartilha o pão, com quem se come o pão. Ou seja, se nós somos companheiros, nós vamos compartilhar o pão. Esse é um tipo de pão que é uma tendência aqui, tá? Fermentação natural. Se a gente está falando aí do pain d'antan, ele, na verdade, é uma tradição francesa, tá? E ele tem uma fermentação, então, que se chama levain. Existem outros nomes para esse tipo de fermentação em outros lugares, como Zaltag, Sourdough, né? Lievito Madre, o Camilo disse. Mas aí é com a fermentação tipo levain. E, quer ver? Só um minutinho, olha. Se vocês derem conta, mas pode até começar a pegar o pão. Vamos lá, Camilo? Vamos. Sim, deixa eu partir um pedaço. Você pode ir partindo aqui? Sim, claro. Ou aquele ali. Bom, primeiro, olha só. Vamos usar os olhos primeiro. Vamos usar os 5 sentidos aí. Primeiro vamos olhar, é tendência aqui, nessa linha retroinovação, usar as coisas também do passado. Então você deixa o pão crescendo em pano. Olha aí se vocês veem em tecidos, olha se vocês veem aí. A gente vai deixar claro para vocês que na Compânio a gente faz vários tipos de pães, esses e outros tipos também, tá? Com outras fermentações. Mas dá para ver a textura, não como ainda não, porque depois que a gente explicar um tanto de coisa, já acabou o pão. Olha só, mas aí vocês podem olhar, olha a cor da crosta, parece mais assado, né? E só mais uma coisinha, olha por cima e olha por baixo, feito no lastro, na pedra, tá? Então tem colorações diferentes. Legal de olhar agora quanto de miolo que tem. Tem muito miolo ou pouco? Isso aqui é diferente de uma baguete. A baguete, cada coisa é para ser uma coisa. Não tem um melhor do que o outro. Igual a gente. Tem as louras, as morenas, os louros, os morenos, os altos, né? Tem a diferença também nos pães. Aqui você tem muito miolo, numa baguete não, menos miolo, mais crosta. Aqui você tem mais crosta e mais miolo. Você tem muita crosta, mas em comparação com o miolo, você tem menos. E o miolo aqui, ele tem uma alveolação irregular. Ela está irregular. Tem grandes, pequenos e pequenininhos. A gente não vai conseguir muito, porque aqui realmente esse pão é generoso nas frutas secas que ele tem, né, Camilo? Como tem que ser, né? Então ele vai pesar. Se ele fosse sem nada, mas aí não ia ser tão gostoso para a gente comer aqui agora sem nada. Ele foi assado no sábado. Começamos a produção dele na quinta-feira, ele fermentou durante 2 dias e no sábado ele foi ao forno. Porque nós somos de fora, então nós viemos para São Paulo no domingo, cedo. não tínhamos como. Então ele ficou guardado esse tempo todo. Claro que a textura da crosta, ela vai sentir um pouquinho isso.
Mas o miolo está praticamente igual, da mesma forma. Então, essa é uma outra coisa. Fermentações assim trabalham para durabilidade. São fermentações ácidas, um pouco mais de acidez. Esse tipo, até mesmo os processos lentos, desenvolvem mais subprodutos. E esses processos fazem com que a durabilidade seja maior, tá? Começa sentindo o cheiro dele. Agora vamos sentir cheiro. Vejam o cheiro Não de conseguiu crosta, segurar. crosta, sola e o pão de vocês. Então, vamos lá, Vocês vão gente. perceber que o sabor dessa parte de baixo, ela é Mas de um ainda jeito... estamos cheirando, né? Como ainda não? Por favor. Por favor, olha só. Eu não estou aguentando. Então, olha só. Agora, se vocês puderem cheirar cheiro de crosta, cheiro de miolo. E já que vocês chegaram ali, não está dando conta, né? Tudo bem. Olha só, agora vamos usar um outro, porque na verdade a gente tem um olfato pelo nariz, mas também pela boca. Quando a gente for sentir, lá na boca, a gente também consegue sentir um pouquinho os aromas. Já não é cheiro, é aroma, tá? Que é lá atrás na boca. Então, vou fazer isso aqui, igual vinho, né? Estou falando igual vinho, olha. Mas aqui tem muita coisa aqui dentro, tá? Então, olha só, a gente já passou pelo visual, agora pelo olfato e ainda a gente vai sentir lá na boca. Ok? Um pouquinho dos aromas. Agora a gente pode usar o tato. Se conseguir escutar tato, olha a só. crosta. Vocês podem pegar aqui e vejam. Se ela estivesse fresquinha, nos ela dedos faria um e na barulho boca lindo. também depois, mas daqui a pouquinho, vejam aí, ele é úmido e ele gruda. Como é que é esse miolo? E pega aqui na crosta e veja como é que está essa, ok? Depois, quando a gente colocar na boca, vocês vão perceber o tato também. O toque da língua com a umidade e as reações. Outra coisa que eu queria, quando vocês perceber a crosta, tá? Na boca. Tem som. Tem som. Se bater aqui, esse é um dos toques de que tá bom. Tem som de crosta. A gente ainda consegue, se vocês pegarem a crosta de cima, dá para ver um pouquinho de barulhinho. Conseguiram escutar? E agora vê crosta aqui. Um outro croque-croque, vê? Faz aqui. Então, isso tem levain, pandantan. Das maneiras de falar, isso não é um pão, essa é uma tradição, uma maneira de fazer pães, tá? E essa é a nossa maneira de entender esse pão. Esse aqui a gente vai colocar na boca. Coloquem, vejam onde ele te ativa. Se é dos lados, se é lá atrás, se é na frente. Se fosse na frente é doce, mas eu acho que não vai ser na frente da boca, tá? Então, olha onde é. Se tem acidez ainda. Mas tem caramelização na crosta, tá? E quando vocês engolirem, gostaria que vocês comam. Percebam, é molinho ou é duro? Molinho, mas demanda mais mastigação. É mole. Então, a gente precisa de todo um vocabulário para ensinar isso tudo aqui. Entendeu? Quando a gente trabalha com eles na Companion, a gente fala disso aqui de uma outra forma, porque ele é mole, mas demanda mais mastigação. E eu gostaria que quando vocês engolissem, vejam quanto tempo ele volta, ele tem retrogosto. Olha que legal. Tem retrogosto esse tipo de pão. Então, Acho que está rolando, é isso? por favor. Bon appétit. Obrigada, gente. Tem pães lá para vocês, viu?